Vamos lá, galera que tem acompanhado, né? Meus aluninhos do coração. Vamos lá, meninos e meninas, a hora é essa, tá? Agora vamos para a história do Brasil, terceirão. Vamos agora começar a Primeira República no Brasil. Então, na verdade, eu vou começar recapitulando algumas partes, né, da história do Brasil, que são conteúdos chaves do segundo ano. Então, a gente vai agora apresentar todo o processo da Primeira República, de 1889 a 1930, né? Seguindo, assim, o nosso livro, né? O conteúdo do nosso próprio livro. Então, a gente já encerrou a Primeira Guerra, encerramos a Revolução Russa e agora vamos para a história do Brasil, tá? Então, vamos começar com uma data em especial, né? O 15 de novembro, né, de 1889. Esse é uma data, é feriado, né? Todo mundo sabe, mas é uma data emblemática, né? É a data da proclamação da nossa República. Mas eu costumo dizer que isso é apenas a ponta desse iceberg. Essa República foi proclamada, mas ela vem, esse processo, né, de ideal republicano, de pensamento republicano, já estava dentro do Brasil em alguns movimentos até anteriores, como a Inconfidência Mineira, é um exemplo. Em 1870, nós temos, né, assinado o Manifesto Republicano no Brasil. Então, já é um discurso que já estava dentro do nosso país. O Brasil é o único que vive monarquia dentro da América. Então, tudo isso trouxe diferenças para nosso país, aquilo que a gente vive. E aí a gente tem que entender a realidade. Não é uma data que vai derrubar um governo que já estava aí perdurando desde 1822. Não é um dia que vai fazer que tudo isso né, caia, que seja, né, desabe o governo imperial. É um processo. Né? O governo imperial, eu costumo dizer que ele tem pilares, né? E esses pilares, eles caíram. Quando se foi tirado esse apoio que existia a Dom Pedro II, acaba que ele não tem como se sustentar dentro do poder. Então, nós tínhamos os militares, né? Que era esse grande apoio. Um governo que tem apoio dos militares, ele consegue se manter, né? Porque se ele não se manter pelo viés de ser popular, carismático, pelas suas boas práticas, ele se mantém pela força, né? Nós temos a igreja também, aqui no caso seria a igreja católica, porque no Império era vivido padroado, a igreja católica era a religião oficial, que também vai tirar seu apoio por conflitos com o imperador e sua postura de intervenção dentro da própria igreja, querendo mandar um pouco mais do que o Papa. E nós temos a elite, né? Aqui, entendendo a elite brasileira como a elite agrária, uma elite que domina as terras. E aí teve o fim da escravidão, que foi algo que pegou de surpresa muitos fazendeiros e eles acabaram tirando, né, o apoio que tinham ao imperador. Essa elite, né, que vai romper com o imperador é chamada de republicanos de última hora. Se tornaram republicanos não por convicção, não por acreditarem num governo, numa idealização republicana para o país, mas porque não queriam mais apoiar o imperador. E aí a gente analisa o 15 de novembro como um golpe militar, tá? Claro, teve apoio civil, em especial parte dessa elite, né, como eu acabei de comentar, e foi militar por quê? Porque foi comandado, foi pensado, foi gestado principalmente por militares. Vai ter à frente desse movimento, né, a figura de Deodoro da Fonseca, era um monarquista convicto, mas diante de alguns impasses com o imperador, ele vai se tornar republicano, ou pelo menos vai, por ser uma figura carismática, benquista e popular, né, diante do povo, vai ser escolhido como essa figura-chave para desencadear, né, o processo de proclamação da República. Então, nós temos um golpe militar que não usou de violência, não foi necessário, porque Dom Pedro II escolheu não reagir. Ele mesmo, né, entendia que estava em decadência esse império e foi dado tiro, sim, mas de comemoração. Foram 21 tiros de comemoração, né? República, que legal! A população, então, ficou famosa essa frase,
de Aristides Lobo, que diz que a população assistiu bestializada. Então, a população, tipo, tava... o que é isso? Ah, é a república. Alguns falaram, e o que é república? Aí outros mais inteligentes, coisa pública, coisa do povo, que é isso que significa república. Mas nós percebemos e nós vamos entender nesse processual que os primeiros passos da nossa república, ela não concretizou aquilo que é realmente uma república, coisa pública do povo, voltado para o povo. E aí Aristides Lobo, que assistiu todo o processo de proclamação no amanhecer de 15 de novembro, ele vai falar essa frase, olhar para o povo. Pô, é república, é do povo. E onde é que está o povo? Assistindo sem entender, tá? Então, a gente vê que não houve realmente uma efetivação de uma participação popular nesse golpe militar republicano. Cuidado para não confundir, tá, galera? Quando se fala em golpe militar, o pessoal já pensa que é aquele negócio da ditadura militar ou algo do tipo. Não, aqui foi implantada a república e é um outro momento, a gente vai ter aulas sobre isso mais à frente. Então, quando foi implantada a república, esse primeiro período, chamado de Primeira República, em alguns livros usam a expressão República Velha. A gente vai ter essa república dividida em dois momentos. A República da Espada, que vocês estão visualizando, e a República Oligárquica, que vai ficar para uma outra aula, tá? Para a próxima aula de vocês. Porque a República da Espada, né? Ela vai de 1889 a 1894 e ela vai ser conhecida pelo governo de militares. São dois militares que vão assumir o poder, inicialmente Deodoro da Fonseca e posteriormente Floriano Peixoto. Então, nós temos um governo provisório. Aí vem a pergunta, por que provisório, né, professora? Porque esse governo ele acontece enquanto eles não têm uma constituição que seja genuinamente republicana. O rompimento com o Império foi total, né, entre aspas, mas teve essa tentativa. Então, eles não aceitaram mais para a República a Constituição que era regida durante o Império, que é a de 1824. Então, aquelas normas que a gente conhece de eleição, de votação, que foram estudadas no segundo ano, já não condiz com a realidade do Brasil enquanto república. Então, eles vão implantar um governo provisório, tipo improvisado, enquanto não se tem uma Constituição. E aí os primeiros passos, né? O governo provisório foi para Deodoro da Fonseca, porque, enfim, ele liderou o processo, foi ele que levantou lá a espada, disse que era a república, né? Então, vai tu mesmo, Deodoro. Deodoro, marechaldão do exército, vai lá, né? O marechal Deodoro da Fonseca assume essa função, né, de governar o Brasil provisoriamente. E aí ele tem que colocar para as pessoas que realidade é essa, que nova realidade é essa que elas têm à sua frente, né? Então precisa de uma adesão popular. No Império isso não era tão necessário, mas agora numa república é preciso dessa adesão popular, ou pelo menos dessa percepção da população que estão dentro de uma nova estrutura de poder. Então foi preciso estabelecer símbolos. Algo que representasse essa república, já que ela para a população era algo novo. Que símbolos foram esses, né, que foram estabelecidos? Primeiro foi a bandeira. Primeiro projeto de bandeira que nasceu logo depois da proclamação era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarela. E aí Deodoro disse, é demais, né, o plágio, não, já deu. E aí foram fazer a bandeira que a gente tem atualmente. A bandeira que a gente tem atualmente, né, tá aqui, podem ver. E essa bandeira que eu coloquei aqui ao lado, para a gente comparar, é a bandeira do Império. Percebam que o desenho é muito parecido. Então, houve um rompimento, sim, mas também eles tiveram um cuidado de não assustar tanto a população com mudanças muito drásticas. E aí chega essa nossa bandeira com o lema Ordem e Progresso. É um lema positivista, que detém a ideia, né, de que o Brasil vai progredir, que lá na frente a gente será uma grande nação. Por isso foi anotado, né, bem no centro da nossa bandeira. O hino foi feito no The Voice Brasil, teve um concurso, houve 14 inscrições para o hino, e o hino que venceu, a população não queria cantar. Hoje é o hino da República, conhecido como hino da República. A população sempre, quando se reunia para qualquer momento de pronunciamento de Deodoro, começava a tocar, né,
o hino que ganhou, né, o concurso para os hinos. E aí o povo começar a ouvir do Ipiranga, aí voltava-se ao hino que existia no Império. Sim, o hino que nós temos atualmente no Brasil, ele é um hino do Império Brasileiro. A República não conseguiu mudar isso, era algo que estava arraigado nas pessoas e não deu certo. E precisava de um herói, né? Então a gente não tem herói da Marvel não, mas o Brasil achou o dele para, de certa forma, as pessoas se identificarem com essa nova forma de governo. Foi escolhido Tiradentes. Tiradentes, gente, ele que era um nome que nem poderia ser citado durante todo o Império, ele que lutou contra a família real em prol da independência de Minas Gerais, que foi morto, né, de forma trágica, enforcado, que, enfim, foi ressuscitado durante a República. Por quê? Porque seria esse homem do povo que foi o primeiro a se levantar e se sacrificar, né? Ser um mártir da República. Então tomaram Tiradentes como herói, e aí é quando surgem as primeiras imagens dele sendo enaltecido, como se fosse o Jesus redentor do Brasil. Esse é o Tiradentes. Mas aqui tá só coisa boa por enquanto, né? A gente vai entrar aqui numa crise. O codinome do Brasil é crise, viu, gente? Falou Brasil, crise. Essa crise financeira foi desencadeada. A ideia era boa, gente. Vamos aqui, né? Entender, a ideia era boa. Rui Barbosa, ele era o ministro da Fazenda, fazendo administração, né? Cuidava da economia. E ele queria industrializar o Brasil, já que o Brasil não tinha esse processo de industrialização ainda forte. Então, o que ele fez, Rui Barbosa? Ele começou a emitir papel moeda, dinheiro, porque não tinha dinheiro suficiente para emprestar para que houvesse um processo de industrialização. Então, ele pensou, vou produzir dinheiro, só que não houve um controle desse processo. As pessoas, né, estavam com facilitação de crédito, podiam facilmente pegar dinheiro emprestado, sem muita burocracia, e começaram, então, a pegar dinheiro emprestado e começou uma febre pelo enriquecimento que gerou, né, a corrida aí para a Bolsa de Valores no Brasil, compra de ações. Só que, no fim, muitas empresas eram falsas, né, empresas fantasmas. Esse processo ficou conhecido como encilhamento porque a Bolsa de Valores parecia de apostas no jockey de corrida de cavalos, né? Encilhamento faz referência aí ao preparar o cavalo para montar. E diante disso, essa emissão em excesso de papel moeda, né, o mau uso desse dinheiro que realmente não foi utilizado para a implantação de indústria levou a uma crise tremenda. A nossa inflação estava baixíssima e com essa crise, logo no início da República, alcançou a taxa de 85% só de inflação. Então é um salto, né? A economia não estava lá 100%, mas estava de certa forma estabilizada no governo aí do Dom Pedro II. E aí chega o início dessa república com essa crise. Então, Deodoro da Fonseca saiu meio que cambaleando desse governo provisório. Essa imagem, gente, mostra, ela é de 1919, foi feita essa pintura por Pedro Bruno, a gente vê todo o sentimento nacionalista, né? É uma bandeira que acolhe, é uma bandeira que toma de conta de toda a nação, mostrando todo esse patriotismo que estava sendo alimentado pela essa república nascente. E aí a gente tem a primeira Constituição da República, tá? No Brasil, no geral, gente, são 7 constituições. Temos que saber? Sim, tá? Temos que saber de tudo? Não. A gente tem que saber dos pontos essenciais de cada Constituição. Então é importante a gente ter uma noção, tá? Então vamos lá para a primeira Constituição republicana. O que ela vai estabelecer? Que o Brasil, o nome do Brasil é Estados Unidos do Brasil, sem comentários, e que o Brasil passa a ser uma república federativa. Que é isso? Os estados, eles são separadinhos, tá? Cada estado toma decisões próprias, desde que sigam a Constituição Federal. E laica por quê? Porque agora houve uma separação, não existe mais uma religião oficial, a república ela não pode tomar para si nenhuma religião, esse é um preceito que ainda prevalece para a república atualmente. Então, por exemplo, certidão de nascimento, certidão de óbito, e até os cemitérios que eram da alçada da Igreja Católica já não é mais, isso tudo vai ser feito de forma civil por meio de cartórios. Nós temos a divisão em 3 poderes,
executivo, legislativo e judiciário. O executivo, né, é na figura do presidente, que vai ser eleito para 4 anos de governo. Legislativo, né, são os senadores e deputados. E judiciário, né, são aqueles que vão aplicar a lei, né? O legislativo é aquele que cria e o judiciário é aquele que vai julgar se as leis estão sendo verdadeiramente aplicadas. Essa parte aqui do voto, ó, é a mais importante aqui para nós, porque quando cai alguma coisa faz referência a isso. Então, o voto, ele é aberto. O que significa? Tem que ser falado. A pessoa tem que falar, meu voto é no fulano. Tem que falar, tem que marcar também, tá? Mas tem que ser falado, pronunciado. Quem pode votar são homens. As mulheres nem foram citadas, né? Então, claro que não podem votar. Homens maiores de 21 anos e alfabetizados, tá? Tem essa realidade aqui. Aí, professor, então todo mundo vai ser ensinado, vão aprender. Mais ou menos. As pessoas vão aprender a escrever o nome e o nome do seu candidato, porque era isso que era necessário, tá? Então, vai ter todo um processo que a gente vai ver também na próxima aula sobre essas votações. Essa informação aqui é um bônus bacana. Estabelecimento de território para a nova capital. Já se entendia que, na verdade, vem bem de antes, que a capital do Brasil, no Rio de Janeiro, era algo extremamente perigoso. Podia ter invasões, né? Invasão estrangeira, era muito fácil de derrubar a capital, porque estava ali próximo ao oceano. Então, já se tinha estabelecido com essa Constituição o território onde hoje é a nossa capital, Brasília, tá? Mas a capital não vai ser construída agora, só no governo de JK, Juscelino Kubitschek, lá na frente. Diante disso, né, a gente tem a última parte desse governo da espada. E aí nós temos Deodoro da Fonseca retornando ao poder em 1891 por meio de uma eleição indireta. O que é isso? Não houve a votação popular para o primeiro presidente da República. Houve apenas uma eleição indireta em que os deputados que construíram a primeira Constituição votaram e elegeram Deodoro da Fonseca. Teve uma expressãozinha aí, tá? Tinha uns soldados cercando o Congresso, tinha essas coisas aí. Mas enfim, Deodoro voltou. Mas ele não era muito bem amado, acabou de enfiar o Brasil numa crise, né? Enfiou o pé na jaca, com Rui Barbosa e o encilhamento. Então, vamos ver. Ele tem um espírito ainda de monarquista. Vamos ver no que é que vai dar. Primeira postura dele, ele vai toda hora querer fazer uma lei nova. Acabar de fazer uma Constituição e o Deodoro quer mudar as leis. E aí o Congresso não vai aceitar, né, isso de bom grado. E ele vai fechar o Congresso de forma extremamente autoritária. Vai fechar o Congresso. E aí aconteceu a primeira revolta da Armada. São marinheiros insatisfeitos com o tratamento que tinha, né, a Marinha tinha na República. Tudo era pro Exército, dinheiro pro Exército, salário pro Exército, cargos para o Exército. E a Marinha, ó, nada, 0, 0, 0, só dislike. Então, a Marinha juntou essa insatisfação e juntou também aí, colou aí a ideia de que Deodoro da Fonseca não tava nada de república não, tava doido para ser, era rei, né, com suas atitudes autoritárias. Então, eles vão mirar os seus navios na capital, no Rio de Janeiro, e a Marinha vai exigir que Deodoro renunciasse. Deodoro já tinha governado mesmo, já tava de boa, tinha uma certa idade, deu tchau, ó, tchau pra vocês, né, tchau, tchau, vamos embora, não quero mais ser presidente não. E aí tem o vice, que é o Floriano Peixoto. Floriano não poderia governar. Por quê? Porque Deodoro passou menos de 1 ano no governo. Na verdade, ele teria que ter passado no mínimo 2 anos para o vice poder assumir. Segundo a Constituição, se o presidente tiver que sair do governo em menos de 2 anos, deveria ter uma nova eleição. Isso não aconteceu. Floriano Peixoto quis nem saber, também militar, marechal, ele não quis nem saber. Eu vou assumir mesmo, sou eu mesmo que vou ser o presidente e pronto. E ó, acabou. Como ele sabia que ele estava fora da lei sendo presidente, e todo mundo sabia, ele tomou algumas atitudes meio que populares. Ele baixou os aluguéis, reduziu o preço de alimentos básicos como, né, arroz, como carne. E aí a galera tipo, não é legal, Floriano, deixa aí, deixa o Flo governar, tal. Só que a Marinha veio de novo, ó, seu Floriano,
Seu coleguinha era autoritário, mas você também é, viu? Marinha de novo, viu, gente? Segunda revolta da Armada. E aí disseram, Floriano, bora sair do poder? Convoque as eleições. Você tá todo errado aí, moço. Floriano faz o quê? Sabe como ele era daqueles, viu? Ele é chamado Marechal de Ferro. Daí vocês tiram. Floriano quis nem saber, meu filho. Disse foi pra Marinha. Pode vir quente que eu tô fervendo. Não manda o exército pegar vocês. Marinha faz alguns bombardeios. Vê que não dá conta. Floriano consegue comprar um navio nas pressas. Bota o exército dentro. E é pei. Confusão, menino. Briga. E aí a revolta da Armada é enfraquecida. E aí eles vão e fogem com a confusão que tava tendo no Rio Grande do Sul. Esse Brasil tem confusão, viu, gente? Não dou conta, não. E aí, lá no Rio Grande do Sul já tava uma revolta, né, chamada Revolução Federalista. Rio Grande do Sul, minha gente. Só que esse é o diferentão, alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Por quê? Porque é cheio de revoltas, né? Em muitos momentos eles não aceitam a realidade e, na verdade, eles têm uma grande consciência política do que está acontecendo. Lá no Rio Grande do Sul, eles perceberam o quê? Que existia uma Constituição que dizia que os estados eram livres, só que os estados não eram totalmente livres. Não estava nem tendo eleições para, né, os presidentes de estado, que são os governadores. E aí lá no Rio Grande do Sul deu uma briga, né? Eles não aceitaram isso, queriam realmente, né, uma Constituição sendo exercida no Rio Grande do Sul, exigiam eleições para o presidente da província, não aceitavam a indicação aí que vinha de Floriano, enfim, se juntou com a confusão dos marinheiros, com os federalistas e o fight foi grande. Floriano Peixoto terminou de organizar as coisas na capital, o Rio de Janeiro estava na paz. Deixou o Rio Grande do Sul se pipocando por lá e em 1894 acaba o governo do Floriano, tá? E aí deixa lá, a Revolução Federalista ela foi abafada no próximo governo, que é de Prudente de Moraes, que a gente vai ver depois, e foi encerrada. E o Brasil, de certa forma, agora, a partir de agora, no governo do Floriano mesmo, tem uma república instaurada, tá? Consolidada. Então, a próxima aula, não perca, teremos aí uma paródia, tá? Que é preparada por mim mesmo, por toda a minha imaginação, meu Deus do céu, minha inteligência rara. Então, não perca, a gente vai finalizar esses episódios da nossa república, tá bom? Até mais!